Boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa última audiência do ano, né? Audiência orçamentária anual da LOA para o ano de 2026. Qual é a exigência legal dela? O Poder Executivo tem que incentivar a participação popular, né, das audiências públicas, tanto do PPA, da LDO, da LOA, conforme o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tanto no processo da elaboração e da discussão dos planos. É uma das formas da participação e de controle popular dos atos da administração pública no Estado social e democrático. É uma questão de transparência e responsabilidade social. Então, a Lei Orçamentária 2026, o que é? É um orçamento público, é uma expressão física, social, econômica, financeira do planejamento governamental. É um documento formal, onde tem as decisões sobre a alocação de recursos e o instrumento de consecução, de eficiência, de eficácia da ação governamental. É um plano de trabalho expresso por ações, identificado com os recursos orçamentários necessários e suficientes, que foi definido lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, extraída lá do Plano Plurianual, que é o PPA. Então, lá no Plano Plurianual, nós fixamos as metas, depois na LDO nós vimos as prioridades, né? E agora na LOA a gente aloca os recursos orçamentários para cada ação. Então, o orçamento abrangerá as metas de receita e despesa de modo a evidenciar e possibilitar a realização das políticas e os programas de governo municipal. A base legal, artigo 165, então todas elas, PPA, LDO e a LOA, a base legal é no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, o Estatuto da Cidade, a Lei 4.320, a Emenda Constitucional 25, a Lei Complementar 101 e a Lei Orgânica do nosso município. Então, o PPA, a longo prazo, 4 anos, a LDO, a médio prazo, é execução anual, e a LOA orçamentária é a previsão da receita e a fixação da despesa, e ela é feita anualmente. Então, lá no PPA, nós fizemos o diagnóstico global das situações, as demandas, definimos as diretrizes, estratégia, e depois ela foi apreciada em audiência pública, votado pelo Legislativo, e ela foi sancionada pelo Executivo, passando a vigorar mediante a sua publicação em Diário Oficial. A LDO, do mesmo jeito, onde nós extraímos lá do plano plurianual as metas, né, os programas, e trouxemos, né, para o que o município precisa. E aonde a gente verificamos o que o município quer e o que o município tem, né? Então seria o que temos de receita e o que temos de despesas. Depois foi apreciado em audiência pública, aprovado pelo Legislativo, sancionado pelo Executivo, passou a vigorar, né, mediante a sua publicação no Diário Oficial. E a Lei Orçamentária Anual? Ela tem os princípios da anualidade, então todo ano a gente tem que fazer a Lei Orçamentária, da exclusividade, da unidade e da universalidade. Quais são as fases? Da elaboração, que seria a fixação das receitas e despesa, a audiência pública, que é o que nós estamos fazendo hoje, a votação pelo Legislativo e a execução seria após ser sancionada e publicada. A classificação das receitas. Então, nós temos receitas correntes e receitas de capital. Receitas correntes são os tributos, desde o IPTU, do IPVA, do ITBI, do ICMS, do FPM, dos programas da saúde, da educação. Então, são as transferências constitucionais e os tributos. A receita de capital. O que é a receita de capital? São os convênios que vêm para obras, para aquisição de maquinário, aquisição de veículo. Então, esses são receitas de capital.
ou ele pode ser também como venda, né? Venda de um veículo lá, fez um leilão, ele entra também como receita de capital, ou pode ser até de um próprio imóvel pertencendo a um município. Classificação das despesas, nós temos por projeto, que é uma ação limitada, e atividade, que é uma ação contínua. Na elaboração do nosso orçamento, os gastos devem ser projetados sempre em função do que se pretende realizar ou alcançar, e o produto final é sempre considerado a série histórica dos gastos e a capacidade instalada hoje em nosso município. A receita pública é o recolhimento de bens aos cofres públicos. Quanto à sua classificação, nós temos orçamentária, que integra o orçamento público, e extra-orçamentária, que não integra ao nosso orçamento público, como o salário maternidade. Quem paga é o INSS, então ele não integra ao orçamento público. Quanto à categoria econômica, nós temos as receitas correntes e as receitas de capital. Então, a receita corrente destina-se às despesas correntes, e a de capital se destina às despesas de capital. Então, veio lá um recurso para fazer pavimentação asfáltica, eu não posso pegar aquele dinheiro e ir lá e pagar a folha de pagamento. Isso é vedado pela legislação. Então, receitas de capital só pode ser investido em capital. Na despesa também é o pagamento efetuado a qualquer título pelos agentes pagadores. Na sua classificação da despesa, tem institucional, que identifica os órgãos, a unidade orçamentária, detentora dos recursos, e sua ênfase é na responsabilidade pelo gasto, pelo ordenador da despesa. Então, assim, todas as secretarias nós temos o ordenador da despesa, que é o secretário. Quanto à natureza econômica, também temos despesas correntes e despesas de capital. Então, as despesas correntes, ela não gera compensações patrimoniais, então ela não vai aumentar o nosso patrimônio do município. E na despesa de capital, ela já resulta num aumento do patrimônio. Então, na audiência pública lá de metas fiscais, onde a gente traz lá o valor da evolução do patrimônio do município, então, por exemplo, todas essas construções, todas essas aquisições, agora fez a aquisição de 3 SPIN nova para a saúde, então ele vai ter um aumento em nosso patrimônio. Toda essa construção de asfalto que vem fazendo, então tudo ele vai aumentando o valor daquele bem e dos imóveis que estão também ao lado dele. Na execução orçamentária, nós temos a fase em que se arrecada a receita e que se cumpre os planos de trabalho. Depois nós temos as alterações orçamentárias, que pode ser feito por decreto, que seria o reforço de uma dotação já existente, e por lei, que é o crédito especial, que é a inclusão de novos programas ou alteração de um recurso de uma secretaria, lotando para outra secretaria, que geralmente a gente faz mais por lei, que a gente encaminha ao Poder Legislativo. Os estágios da despesa. Então, a base legal é a Lei 4.320, lá no artigo 60. O empenho é o primeiro estágio da despesa. Só pode a despesa ser realizada posterior ao empenho. A liquidação é quando a gente recebe os produtos, né? Fez lá uma aquisição de medicamentos. Então, quando a empresa vem e entrega o medicamento, ele é a liquidação. Então, ele é feita a conferência, verificou que está tudo ok, foi entregue tudo, então é feito a liquidação. E depois a ordem de pagamento e o pagamento para a empresa. Um resumo financeiro do nosso orçamento, então o total da receita é em 37.500.000 e o total da despesa 37.500.000. Aí nós temos a receita por categoria econômica. Então, assim, quanto que é por parte
de arrecadação. Então, nós temos aqui no primeiro quadro a parte tributária, R$ 1.496.171,11. Aí ela já está deduzida os descontos de IPTU e taxas, né, que provavelmente tem agora no início do ano. Então, do valor de 37 milhões e meio, então equivale a 3,99%, que é a nossa arrecadação própria do município. Então, o Mirador, o que ele equivale a esse 1.496.000 de arrecadação própria, do ISSQN, do ITBI e do IPTU e o imposto de renda que é retido dos funcionários em folha de pagamento. Então, assim, até uma vez que o tribunal fez um questionamento dos municípios que tinham que atingir no mínimo 5% de arrecadação própria, senão ia ser extinto os municípios, virar distrito de outros e tal. Então, muita gente veio e perguntou. Então, assim, a arrecadação própria nossa é isso daqui, ó, 3,99%. E se a gente arrecadar, né? Tem tudo isso. Porque o IPTU nem todo mundo paga, né? A contribuição é a parte de iluminação pública, 382 mil, equivale a 1,02%. Na parte da iluminação pública, só também a título informando, já vai ser o segundo ano que a gente não tem aumento na nossa iluminação pública. Por quê? O recurso que o município arrecada, ele está suficiente para pagar todas as despesas que tem de iluminação pública para manter. Então, assim, a única coisa que pode acontecer é o quê? Eu gastava 100 kW por mês, passei a gastar 200 kW por mês. Então, ele altera o valor da iluminação pública, isso daí. Mas o reajuste da iluminação pública já é o segundo ano que a gente não faz, tá? Foi trocado, foi mudado para LED, então caiu o valor da fatura do município, tudo. Então, assim, não está precisando reajustar no momento. Que nem agora a gente sabe que no calor gasta-se muita energia, então automaticamente isso vai gastar e automaticamente vai subir a iluminação, por causa que ela é em cima do quilowatts gasto, tá? Então é isso daí, mas o valor dela continua o mesmo. A receita patrimonial, que seria a parte de aplicações financeiras, R$ 271.925,25, equivale a 0,73%. A parte de receitas de serviços, 70.500, 0,19%. Aí nós temos de capital, 68.275, 0,18%. Alienação de bens, 38.500, 0,10%. Outras receitas, né, que nós temos também, 11.840, que é 0,03%. E o maior de tudo, que está aqui tudo em azul, são transferências correntes, que equivale a 93,76%. Então, todos esses 35 milhões aqui, 161.448,24, ele vem de recursos da União, do governo federal e do governo estadual, de impostos que nós pagamos, né, que todos nós pagamos, desde lá de comprar uma mercadoria no mercado, fui lá, comprei um bem para mim, um equipamento, tudo a gente paga imposto. Então, nesse imposto, ele gera recursos. Então, esse recurso vem da União e vem do Estado. Então, a maior arrecadação dos municípios, né, é nas transferências correntes, que aqui é onde fica o FPM, IPVA, IPI, ICMS. Então, todos eles ficam nessas transferências correntes, que equivale a 93,76%. E aqui dentro também está os programas, Fundeb, Programa Alimentação Escolar, que é o PENAT, o PDDE, vem também o Agente Comunitário de Saúde, Agente de Endemias, Programa Saúde da Família, Saúde Bucal. Então, os da assistência social, ele entra todos aqui.
E na parte de capital, aqui que eu falei, a gente não faz uma previsão muito grande de capital. Por quê? Porque capital geralmente são convênios firmados com o governo federal e com o governo estadual. Então, assim, tem que ir lá assinar esse convênio para se concretizar essa arrecadação. Então, por isso que daí sempre a gente tem que encaminhar, abrir dotação orçamentária, porque cada novo convênio firmado é uma nova dotação, uma nova receita de arrecadação, se pertence à assistência social, se pertence à educação, à saúde, se é recursos vinculados, então ele é diferente. Então, por isso que no nosso orçamento, a gente sempre traz um valor pequeno ali, simplesmente como contrapartida. Tá? Depois nós temos, na parte da despesa, por categoria econômica. Então, daí nós temos o primeiro, 185 mil, amortização de dívida, mesmo que nós não temos dívida escrita, fundada, escrita no na nossa contabilidade, porque hoje nós não temos, mas mesmo assim eu tenho que ter a previsão na lei por caso venha ocorrer alguma inscrição. A reserva de contingência, 187.500, que é para parte de catástrofe, doenças, epidemias. Depois eu tenho investimento, 1.210.221,97, equivale a 3% do orçamento. Outras despesas correntes, 17.485.624,61 equivale a 47% do orçamento. 50 mil para juros e encargos da dívida, caso venha a ocorrer. E praticamente metade, 49%, seria para a folha de pagamento e encargos sociais. Então, a nossa despesa, o nosso orçamento dos 37 milhões, e 500, 49% dele é para a folha de pagamento e encargos sociais. Depois nós temos 47%, que é para as demais despesas, tanto de medicamento, como laboratório, exames de sangue, exames de tomografia, raio-x, merenda escolar. Então, ele entra tudo como outras despesas correntes. Aí depois nós temos por órgão, que já trouxe lá no PPA, depois na LDO. Então, aqui ele traz só somado, Poder Legislativo, 2.119.648,94, que seria o valor do orçamento da Câmara, equivale 5,65% do total do nosso orçamento, O Poder Executivo, que seria gabinete do prefeito, controladoria, assessoria jurídica, 1.440.000, equivale a 3,84%. Secretaria Municipal de Administração, 2.957.244,06, 7,89% do orçamento. Secretaria Municipal da Fazenda, R$ 2.406.500, 6,42%. Assistência Social, R$ 2.980.000, equivale a 7,95%. A Secretaria Municipal de Educação, R$ 10.161.777,12, equivale a 27,10%. A Secretaria Municipal de Saúde, R$ 9.104.899,88, equivale a 24,28%. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, R$ 739.930, equivale a 1,97%. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, R$ 4.430.000, equivale a 11,81%. E o último aqui, a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, R$ 1.160.000, equivale a 3,09%. Então, as divisões aí por secretarias, por órgãos, que a gente fala, que é os valores aí. E desses valores ele vai
sair lá o tanto que é para pagamento de Fundeb, o tanto que é no Fundo Municipal de Saúde, o tanto que é para agente comunitário de saúde, de endemias, o tanto que é lá na assistência social, do Conselho Tutelar, do Fundo dos Direitos do Idoso, dos direitos das mulheres, da criança e do adolescente. Então, ele traz todo ele separado. O projeto de lei é o projeto 33, que ele já se encontra aqui na Câmara, tá? Então, é o projeto 33/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Mirador para o ano de 2026. Tá? Então, assim, aí está as receitas correntes, que nós já falamos naqueles gráficos, 1.546.000 tributária, menos os 50 mil. Então, lá naquele anexo, eu trouxe só o valor líquido dele. As transferências correntes, o total bruto é 40 milhões, menos a dedução do Fundeb, 5.352.000, que é a previsão da dedução do Fundeb para os outros municípios, né? Então, vai dar ali 35 milhões ali dessa parte. Aí depois nós temos todas as despesas, ela está em consonância com a Lei 726, que é a LDO, e a 725, que é o PPA. Aí nós temos toda a parte da despesa, que eu já falei, despesa com o pessoal em encargos sociais, juros da dívida, outras despesas correntes, amortização da dívida, investimento e a reserva de contingência. Depois nós temos as despesas por função de governo, que praticamente é a mesma por órgãos, tá? Daí aqui nós já vamos ter por divisões. Então todas as divisões, divisão de planejamento urbano, recurso humano, licitação, compras, contrato, almoxerifado, já traz a nomenclatura nova como Fundo Municipal de Cultura, como Fundo Municipal de Esporte de Mirador, conforme já as leis que foi alterada aqui pelo Legislativo, passado pelo Legislativo. Depois nós temos também o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. Então todas essas questões aí que foi alterada aí no transcorrer aí, ela já traz tudo no novo orçamento, tá? As despesas por órgão, que é o que eu já tinha passado ali para vocês. E fala dos créditos adicionais, também 25%, tanto o executivo como o legislativo, conforme já também aprovado, né, e sancionado pelo executivo, através da Lei 726 e da Lei 725. Então, as duas leis já foi trazida e agora para a lei orçamentária também traz, tá? Fala também da transferência de recursos, né, do Tesouro Municipal a entidades privadas sem fins lucrativos, que é o caso do asilo. Hoje nós só temos o asilo que faz o repasse. Então, todos os meses a gente tem que ir lá lançar num sistema do Tribunal de Contas e as despesas também eles têm que ir lá e lançar nesse sistema do Tribunal de Contas. Chama CIT, o sistema lá do Tribunal de Contas, onde eles têm que anexar os extratos bancários, os extratos de rendimento e tudo mais para poder dar transparência nos gastos deles. A mesma coisa, as notas fiscais, eles anexam lá os 3 cotações de despesa de mercados diferentes, onde foi feitas as cotações, então todos eles são anexados. Hoje a gente só tem o asilo, que a gente faz essa transferência, né, mensalmente, né? Geralmente é lá no meio do ano que vence o convênio e todo ano a gente tem que renovar, fazer um novo convênio, não pode usar a mesma lei, ele é feito anualmente, tá? A mesma coisa aqui, ele fala também, tanto o executivo como o legislativo, toda alteração, projeto de lei que enviar de alteração orçamentária,
automaticamente ele já altera os valores lá do PPA e da LDO também, que é a questão da programação lá, da atualização do PPA. Então, isso daqui já tinha previsão legal na lei anterior e, novamente, a gente trouxe, porque sempre é feito essa atualização, tá? Pode também, do mesmo jeito, continua a questão da cedência, tanto o executivo como o legislativo, pode fazer termo de cooperação, tá? Tem autorização lá na LDO e traz também a autorização aqui para a lei orçamentária. Então, o nosso orçamento para o exercício financeiro de 2026, ele foi elaborado e será executado nos termos da Lei 726, Lei de Diretriz Orçamentária LDO, do dia 15 de dezembro, a Lei Municipal 725, que é o Plano Plurianual de Investimento, PPA 2026 a 2029, do dia 9 de dezembro de 2025, e as leis federais 4.320 e a Lei Complementar 101, e demais legislações em vigor. Então, essa lei, depois de aprovada pela Casa Legislativa, sancionada pelo prefeito, ela passa a vigorar a partir de 1 de janeiro de 2026. Alguma pergunta, alguma dúvida? No corpo da lei, então, o que está aqui na Câmara, e também quem tiver curiosidade de ir lá no portal da transparência, então praticamente todos esses anexos que nós temos aqui, ele compõe o projeto de lei, mas ele traz de forma resumida ali no corpo da lei, que é a parte de categoria econômica da receita, da despesa, as despesas por órgão, a despesa por função de governo. Então, no corpo da lei eu já trago ele transcrito lá resumidamente, mas ele tem os anexos da lei conforme a Lei Maior 4.320 determina, tá? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Então, passa a palavra para o Fabiano fazer o encerramento. Então, já que ninguém tem nada a perguntar, nós encerramos a nossa audiência e até a próxima, né? Até fevereiro de 2026, se Deus quiser. Obrigado.